Fala galerinha, voltamos aí para mais uma aula de Geografia de Rondônia e agora a gente vai falar sobre os aspectos populacionais do nosso estado, professor Jorge. Começando falando sobre a questão lá da evolução, nossa primeira aula da unidade 2, evolução da formação aqui do nosso estado. Falamos também sobre os municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho e agora a gente vai direcionar o que, professor Jorge? Uma aula mais para poder entender esses aspectos da população do nosso estado. E, obviamente, quando a gente trata de geografia, um dos pilares da geografia é justamente o estudo da população. Exatamente. É isso, Rogério? Temos até uma área, né, da geografia chamada Geografia da População. Geografia da população. Pagou essa disciplina? Ótimo. Ótimo. Paguei, gostei demais. Quem era a tua professora? Ana Cristina. Top essa professora. Top, hein? top, Nossa, top. eu gostava muito dela. Também. Foi minha professora, olha só, meu Deus do céu, a Ana Cristina foi minha professora. Nova. Saí da Uni em 99, tu saiu em 2008. 2008. Pois é, olha só, 10 anos de diferença. Exatamente. Mas, realmente, o estudo da população, galera, é muito importante. Muito bem. Estudar a população é estudar e entender a questão do planejamento. Isso. Planejamento esse que tem que ser estratégico, porque está relacionado a tudo. É através da população que se toma decisões importantíssimas a nível estratégico, Muito bem, a professor. nível político. Os investimentos em saúde, em Exato. educação, em saneamento básico, é através do estudo da população que se constrói uma creche. Muito bem. Tem que saber se está nascendo criança, tem que saber se tem jovens em idade escolar Exato. para se construir escola. Com certeza. É através do estudo da população que se tem a noção da produção que tem que ter agrícola. Exato. Não é isso, Rogério? Também a questão você falou das creches, mas também a gente pode ver políticas voltadas para a saúde, como a criação, né, de hospitais, a Isso. fundação de órgãos que cuidam aí da população, né, professor Isso. Jorge? Rogério, e aí, já começou a aula? Começou. Já começou? Na hora. Fechou, meu amigo. Então vamos lá, aula 15.1 na área. Professor Rogério e professor Jorge, Geografia na veia. Vamos lá. Exato. Então, olha, é a nossa primeira aula sobre a população, os aspectos populacionais de Rondônia. E nessa aula a gente tem aqui a agenda, onde falaremos aí um pouco para vocês, galera, sobre alguns aspectos aqui do nosso estado, como a questão da evolução da população. Vamos falar também sobre a PEA, que é a população economicamente ativa, e essa PEA a gente vai estudar a nível Rondônia. Vamos estudar a estrutura etária do nosso estado e também o crescimento populacional, que já falamos até em aulas anteriores. Mas como é uma aula de aspectos populacionais, novamente nós iremos mencionar a questão do crescimento do populacional através das migrações dentro do nosso estado. Não é isso, professor? Isso aí. Vamos lá. Evolução da população. A gente vai observar que a população de Rondônia, ela foi crescendo principalmente de forma mais intensa, como falamos nas aulas anteriores, a partir do ciclo agrícola, né, professor Jorge? Que motivou um grande fluxo migratório para essa região que viria a ser o estado de Rondônia. Então, a população de Rondônia passou de 116.620 habitantes, lá em 1970, para 503.125 em 1980. Um crescimento, olha só o crescimento, professor Jorge, de 331% em uma década. E a população de Rondônia, em 1990,
1.130.000. E a população do nosso estado já em 2000, 1.379.000, professor Jorge. E não parou de crescer. E não parou de crescer. Olha só a diferença de 1980 de 503 mil para 1990, 1.130.000, é mais de 100%. Exatamente. Mais de 100%. Mais de 100%. E aí a gente tem o seguinte, um estado bebê, eu falo assim porque se comparado com Amazonas, com Mato Grosso, com Rio de Janeiro, com São Paulo, Bahia, né? Nem se compara, né, professor Jorge? Um estado bebê que teve um grande fluxo migratório a partir da década de 70 e a população cresceu muito dentro desse estado. A população de Rondônia, com base no ano de 2021, fonte do IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1.815.278 habitantes, o que corresponde a aproximadamente aí, quando a gente fala da população no Brasil, 0,8% da população do nosso país. E a nível de região norte, a gente é o terceiro maior contingente populacional, a terceira maior população da região norte. Só ficamos atrás aí do Pará e do Amazonas, professor Jorge. Perfeito. Alguma observação? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá? Só lembrando, né, volta lá, desculpa, que você disse que somos atualmente, em 2021, né? 1.815.000, Rogério. Então, ela não teve mais um crescimento expressivo, exatamente, como teve na década de explosão demográfica, década de 70, 80 e 90. Muito bem. É isso, continuamos crescendo, sim, pujantemente, economicamente, nós somos fortes. No entanto, a população não tem mais vivenciado aqueles grandes ciclos, né, que inclusive interveio de forma demográfica dentro do nosso estado. Muito bem, vamos lá. Então, a estimativa da população do nosso estado, e aí a gente tem aqui uma evolução, né, a partir aí de 2010 até 2060, essa previsão de crescimento. E aí, professor Jorge, olha só, a gente está no ano de 2023. Deixa eu identificar aqui, 2023 aqui, ó. Estamos aqui, ó. E nós estamos aí realmente conforme a gente viu no slide anterior. 1.800.000 habitantes, mais ou menos, né, professor Jorge? Então, a previsão, olha só, olha como o crescimento nem se compara, como o professor Jorge falou, na década de 70, 80. De 70 para 80, 330% aproximadamente, né? Então, diminuiu esse processo de crescimento. E aí a gente observa aí Rondônia, de acordo com essa estimativa, vai atingir mais de 2 milhões de habitantes. A previsão, olha aí só, professor Jorge, para 2030 e 31. E até 2060, um pouquinho mais que 2 milhões, certo? Então, um crescimento agora de uma forma, vamos colocar, não mais intenso, né? Mas desacelerando esse processo. Desacelerando, Rogério, e aí entender que o próprio fenômeno geográfico dessa sociedade urbana industrial também chegou em Rondônia. Com certeza. A mulher no mercado de trabalho. Muito bem. Essa mulher rondoniense que hoje pensa 2 vezes antes de ter filhos. Essa mulher que quer fazer a graduação, a pós-graduação. As nossas queridas estudantes de toda Rondônia. Querem continuar estudando, vai fazer graduação daqui a pouco, depois vai fazer pós-graduação. Muitas delas estão pensando de uma forma diferenciada do que foram as suas mães, né? Ou seja, é um pensamento da atualidade da mulher. Esse querer de autonomia também chegou aqui na mulher de Rondônia. Beleza. É o famoso, né, professor Jorge? PF, que não é o prato feito, mas o planejamento familiar, que também é uma realidade, né, no nosso estado. Interfere,
Por exemplo, se não tivesse esse planejamento familiar, se não tivesse essa visão diferenciada sobre mercado, sobre educação, sobre formação, qualificação, provavelmente esse gráfico estaria bem diferente. Com certeza, né? Então a gente consegue verificar o quê? Esse crescimento, né? E a gente fala bem assim, mas o Rondônia cresceu tanto assim em questão de uma década. Foi muito pela questão do nascimento do nosso estado, quando deu lá 330%. Não foi nascimento, não, foi fluxo migratório mesmo, né? Foi saldo migratório, né? Isso. Que é essa relação entre imigração e emigração. Então, dados populacionais atuais, como eu falei há pouco para vocês, ao 2021, 1.815.000 pessoas aproximadamente. Do último censo, a gente coloca porque o censo ainda que era para ter sido feito em 2020, não foi realizado por conta da pandemia. E aí, no final de 2021 para 2022, 2022 para 2023, que veio finalizar esse processo, né, professor Jorge? Então, de acordo com o censo de 2010, galera, olha só, nossa população era de 1.566 pessoas aproximadamente. Nossa densidade demográfica, só lembrando que eu sempre lembro para vocês durante a aula, o que é a densidade demográfica? É essa distribuição da população pelo território. O total, ou seja, né, o total de habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos aí uma média de 6,58 habitantes por quilômetro quadrado. É baixa, né, professor Jorge? Baixa, não se compara, né? Vamos colocar com a porção leste do Brasil, ali na região sudeste, nordeste, onde a gente tem uma grande concentração da densidade demográfica do país. E aí temos aí uma pesquisa também do total de veículos, né, professor Jorge? Um total aí de 1.062 com base... 1 milhão, né? 1.062 com base 2016. Então, população 1.815.000 e o total de veículos, aí a gente tem 1.062.000 aproximadamente, e aí é veículos no geral, né? Veículos no geral. Aí tem caminhão, caminhonete, carro de passeio e motos. Exatamente, que Rondônia tem uma grande frota, né, professor Jorge, Isso. de motos, né? Dentro do nosso estado aqui. E aí nós temos aqui o reflexo daquilo que o professor falou há pouco, essa mulher mais ativa. Por que a mulher mais ativa? Porque a maior parte da população, maior parte das mulheres do estado de Rondônia, da população masculina também, reside aonde, professor Jorge? Reside na área urbana. E aí a gente tem aproximadamente aí 1.149.000 pessoas vivendo na cidade e 413.000 aproximadamente aí vivendo aí na área rural. Alguma observação? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, podemos falar que predominantemente o nosso estado é um estado urbano. E interessante, hein, você ter falado isso. Rogério do céu, você falou que nosso estado é urbano, né? Exatamente. Rogério, agora imagina, olha só. Você disse que o nosso estado é urbano. Exato. Aí o nosso aluno é do campo. Aí a gente, na aula passada, falou que está tendo a agro, né? A Rondônia Rural Show. Rondônia Rural Show. Muito bem. Falamos que movimenta milhões de dólares. Exato. É isso? Milhões Então, mas ainda assim, não é ainda o que gira maior dinheiro em Rondônia, né? A gente sabe que são serviços. Com certeza. Né? São serviços. Exato. Isso que tem que ficar claro para o aluno. Muito bem. É isso, Rogério? Com certeza. É uma observação que tem que ser feita, né? Claro, com certeza. Porque olha só, pela própria gráfica, mostra lá para a gente, diretor, para o nosso aluno ver, a população urbana, ela é maior que a rural. Exatamente. É isso? Vamos lá, meu diretor? Vamos lá no gráfico, vamos lá na tela verificar essa questão da população urbana. E aí a gente tem, professor Jorge, essa população que vimos aí, né? Embora o agronegócio seja muito forte em Rondônia, ainda assim não quer dizer que a população rural é maior do que a população urbana. E o setor terciário também em Rondônia é muito mais forte. Com certeza. E aí a gente tem que também entender o seguinte, olha, uma análise muito interessante, porque aí a gente fala assim, mas então, se a maior parte dessa população não trabalha no campo, por que a gente é destaque na produção nacional? Porque dentro do estado de Rondônia, a gente tem a produção da agricultura familiar, mas também nós temos uma produção mais estruturada, mais moderna, que é
a agricultura moderna, o agronegócio. Então, boa parte dessas áreas mais modernizadas tem aí a seu favor o que, professor Jorge? Tecnologia, e consegue produzir muito, e aí dessa maneira a gente acaba crescendo aí nessa questão da exportação dos nossos produtos da agropecuária. Sem falar também da assessoria técnica dos órgãos Exatamente, governamentais. com certeza, Não é um isso, grande né? avanço dentro do estado de Rondônia, né? E também somos, a maioria, formado por sulistas, né? E que Isso, trouxeram também sua carga cultural, da sua cultura, de como fazer agricultura exato, lá do sul do Brasil, que também são fortes lá no sul do com Brasil. certeza. É isso, Essa Rogério? bagagem, né, É professor isso, esse Jorge? know-how. Muito bem, vamos lá. A população residente por situação do domicílio por município. E aí a gente tem aí a faixa etária maior, né, que vai ser destaque aí, ó, população residente por município. Então, na Porto Velho, destaque que é a nossa capital com maior população, né, professor É Jorge? isso aí. Aproximadamente 529 mil habitantes aí, de acordo com essa informação. Aí depois nós temos as outras cidades, de outros municípios aqui de Rondônia, já vamos colocar de médio porte, como o grupo de maior número populacional. A gente vai encontrar aí, ó, de Paraná, 128 mil. Depois temos Cacoal, com 85 mil. Temos a Espigão do Oeste, Monte Negro, e aí esses últimos já são os menores, aí como Pimenteiras do Oeste. Olha só, 2.169 habitantes com base no ano de 2019. Então a gente não tem um território, como vimos há pouco, densamente povoado. Por isso que quando a gente analisa a densidade demográfica do nosso estado, nós temos aí por volta de 6 e pouquinho, não dá nem 7 habitantes por quilômetro quadrado, professor Jorge. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a população economicamente ativa do estado de Rondônia. Essa população economicamente ativa, em algumas provas de vestibulares, não vem o nome população economicamente ativa, vem escrito o quê? PEA, que é a mesma coisa, população economicamente ativa. Que é a sigla, né? É a sigla que corresponde o quê, galera? A parcela da população de um país ou região que é apta ao trabalho ou que está procurando serviço. A gente vai ter essa denominação, população economicamente ativa. Portanto, inclui a população ocupada, quando a gente analisa os indicadores da PEA, e também os desempregados que estão à procura do trabalho, professor Jorge. Rogério, tu faz parte da PE? Sim, Sim. Tu é da população economicamente ativa? com certeza. Isso. E a gente sabe que tem a que não está ativa, né? Muito bem. Tem as que são inativas, né? Nativas. Não é o tema que a gente está falando agora, mas o importante é saber, isso aí estamos no nível de teoria, Exato. o aluno entender essa população economicamente ativa. Inclusive as pessoas que não estão trabalhando, elas são aptas a estar pela faixa etária de idade. Exatamente. É isso? Muito bem. E às vezes não está ocupada não é porque ela não quer, é por estar desempregada e não conseguir uma nova ocupação dentro do mercado de trabalho. Porque o que acontece? Nem sempre, né, temos a oferta de trabalho disponível para toda a população, né, professor Jorge? Exatamente. Então, essa população que está na faixa etária, como o professor está falando, é considerada também PEA. Por algum motivo maior, ela não está trabalhando, né, professor Jorge? Isso. E isso, já que você tocou nesse assunto, vale a pena frisar para o aluno que muita dessa relação de não estar ocupado, não estar neste mercado de trabalho, a gente bate forte nisso, que é a falta de qualificação. Rogério. Isso mesmo. Às vezes tem muito emprego, o que não tem é gente qualificada. Exatamente. É isso? Com certeza, principalmente na atualidade, quando falamos aí dessas novas formas de trabalho bem mais tecnológicas, né? Então, sim, a cada dia buscando o quê? Essa qualificação profissional, né? Isso, é porque, na verdade, para você se manter no seu emprego, no seu trabalho, esse novo mundo do trabalho requer esse profissional bem qualificado, esse profissional que, inclusive, foi tema da minha aula na eletiva,
Esse profissional que tem que ter a sensibilidade de saber lidar com outras pessoas, trabalhar em equipe. Exatamente. E além de já ter os seus diplomas, seus Muito bem. certificados. Com certeza. Então, as pessoas às vezes não estão se adequando a essa nova realidade do mercado. Que são pré-requisitos, né? São pré-requisitos. Muito bem. É isso? Então, Exato. está faltando qualificação. E nosso querido aluno já está sabendo disso porque a gente está falando. Com certeza. Então, ele vai cada vez mais procurar se qualificar, né, Rogério? Exatamente, professor. Vamos lá, voltando. Excelente observação. Então, a população economicamente ativa, ela costuma ser dividida, quando a gente faz essa análise desse indicador, pelos 3 setores da economia, que é o setor primário, secundário e terciário, para ver quantos por cento da população está inserida no setor primário, quantos por cento está no secundário e terciário, beleza? Só lembrando rapidamente, primário, agricultura, extrativismo, pecuária, extração mineral, extração vegetal, secundário, indústria e terciário, serviços e comércio. De acordo com o IBGE, Rondônia vem diminuindo a população economicamente ativa no setor primário. Por quê? A gente viu há pouco que a maior parte da população de Rondônia, né, professor Jorge, vive aonde? Vive na cidade. E tem um outro fator também, além da questão da taxa de urbanização do estado, a mecanização dessas atividades no campo, pois a produção agropecuária aumenta o seu volume e, ao mesmo tempo, há uma menor necessidade aí de mão de obra, gerando aí consequências também no campo de Rondônia, que é o famoso desemprego estrutural, quando temos essa substituição do homem por máquinas. Apesar de ter perdido a antiga supremacia econômica, quando a gente fala a nível de Estado, o setor primário em Rondônia continua sendo um grande empregador de mão de obra. Vem caindo por conta da máquina, mas tem muita gente que trabalha ainda no campo, que muitas das vezes é o grupo familiar ou cooperativas que trabalham aí com a agricultura familiar no nosso estado, né, professor Jorge? É isso aí. A população de Rondônia ocupada no setor primário, ela é relativamente pequena. Secundário, Rogério. Secundário. E ela é pequena porque falamos já sobre essa questão da indústria em Rondônia. Mas é incipiente, né? Ela ainda é tímida, né? Exatamente. E nos últimos anos, ele vem aumentando com o aumento da construção civil. Então, a construção civil se enquadra no setor secundário. Por isso que a gente ainda tem um avanço dentro desse setor. Está previsto várias indústrias para o Estado, né, professor Jorge? Com os projetos que estão ocorrendo agora, mais recentes, dentro de Rondônia. Mas não é o setor de maior, vamos colocar, potencialidade do Estado. Exatamente. E aí a gente vai até mudar de cor, né, Rogério? Justamente para o aluno não esquecer essa frase aqui, olha, você que é do primeiro ano, mesmo sendo aluno do campo, vai ter agora acesso a uma informação estratégica que vai fazer o diferencial para a sua vida geográfica. Olha só, é isso aqui, ó. O setor terciário é o que ocupa a maior parcela da população econômica ativa em Rondônia. Isso mesmo. Não esqueça disso, querido aluno. Ou seja, é o que mais emprega, né, professor Jorge, dentro do estado de Rondônia. Aí o aluno, professor, me explica melhor isso. Aí a gente tem que conversar com ele, né, Rogério? Se ele quer que a gente explique, né? Vamos lá. Professor, por que o setor terciário é o que mais ocupa? Rogério, você é todo burguesinho, quer ser todo galã, gatão. Isso, nada. Você vai comprar essa roupa, você vai aonde? Uma determinada loja. Na loja. Só que aí você vai em várias lojas, né? Exatamente. Até achar que você quer. Pesquisar o preço mais barato. Isso, depois você vai comprar o calçado. Então você vai nas lojas. Mas aí depois, isso é serviço, não é isso? Comércio. Isso, com certeza. Aí depois você vai lá no banco para pegar dinheiro, né? No caixa. Também é serviço. Muito bem. É isso? Aí depois você fez as compras, vai no supermercado. Também comércio. Serviço. Aí depois você vai, Jorge, eu preciso antes de ir para aula, eu tenho que tirar uma Xerox. Aí vai lá na loja de Xerox, né? Serviço. Furou o pneu do carro. Aí vai ter que ir no borracheiro. Serviço. Dentista, furou o dente. Quebrou o dente. Dentista, serviço. Exatamente. Tem um problema judicial, bateu o carro com alguém.
advogados, serviços. Muito Então, bem. tudo que não está, que gira a economia, que está dentro da cidade, praticamente tudo é comércio e serviço. É isso Não é isso, mesmo. Rogério? Exatamente. Então, a parque industrial nosso tímido, a mecanização tirando muito emprego das pessoas que estão no campo. A Rondônia Rural Show está aí mostrando equipamentos altamente sofisticados a nível internacional Muito e que bem. vende em Rondônia, porque somos um grande potencial na agropecuária, não é isso? Não quer dizer que é o maior setor, né? Não, Não é o maior setor. Estamos explicando aqui o porquê. O que mais é o setor emprega, terciário, né? O setor que terciário. mais emprega. E tem o serviço público também, né, Brasil? Serviço público. Que é um grande empregador aí dentro do nosso estado, né? Isso. Então, meus queridos alunos, como está ali no texto, vamos lá, meu diretor? Lá no quadro, então, olha só, como colocamos ali, ó, é o setor terciário que ocupa a maior parcela da população economicamente ativa. Todo mundo está trabalhando lá como vendedor, como frentista, como gerente de loja, contador, advogado, e etc., médicos, hospitais, etc. E o autor, e nós temos aqui o subemprego, né, de autônomos, que muitas das vezes não tem um registro em carteira, que faz parte aí do setor terciário, né, vendedor, autônomo, enfim, profissional liberal, vai entrar dentro do setor terciário. E muito polemizado ultimamente, né, Rogério? Exatamente. Esse tema aí de subemprego, porque a gente sabe que isso realmente é uma situação que acontece também em Rondônia. Com certeza. Então, olha só, rendimento nominal mensal domiciliar per capita em Rondônia. Então, a gente tem aí a média do rendimento nominal mensal de 1023, com base aí no ano de 2021, né, professor Jorge? 1023. Proporção de pessoas de 16 anos ou mais em trabalho formal. Ou seja, esse trabalho formal, até falei lá na trilha e também na eletiva, que são pessoas que têm registro profissional. Se é um profissional privado, ele tem ali, ele é amparado pela CLT. Se ele é um funcionário público, ele tem ali a sua previdência, né, professor Jorge? Como temos aqui em Rondônia, no caso, que é o IPERON. Então, considerando apenas as ocupadas na semana de referência de 2016, 55,7% dessas pessoas em Rondônia. E aí nós temos o Índice de Desenvolvimento, que é o IDH de 2010, e a gente consegue observar o índice aí de desenvolvimento do nosso estado, né, professor Jorge? Olha aí, ó, 0,690 o nosso IDH. Então, a gente tem aí legenda, ó, as áreas de até 0,665, a segunda área até 0,707, a área de azul mais intermediário 0,746 e o azul mais escuro acima de 0,746. Então, só lembrando, a taxa, quanto maior o índice, maior é o desenvolvimento, quando a gente fala de IDH. E a estrutura etária? Bem, a estrutura etária está relacionada à questão da população. A população é o estudo da população por idade, que vai ser demonstrado através de gráficos, ok? E aí a gente tem as 3 faixas de uma estrutura etária, que é os jovens, que vai do nascimento até 19 anos, Muito bem. Os adultos, que vão de 20 até 59, e a partir de 60 anos, os idosos, ou seja, a terceira idade. Como que está a situação em Rondônia, professor Jorge? Segundo 2010, olha, nós não podemos trabalhar com uma informação diferente dessa, né, Rogério? Exatamente. Porque ainda vai sair ainda, está saindo do forno, né? Muito bem. Os dados do IBGE de 2022. Exato. Que vai sair em acho que esse ano, esse né? ano, sim. Esse ano ainda, né? 2023. Beleza. Vem diminuindo aqui em Rondônia o número de jovens de até 19 anos de idade, com um correlato aumento na proporção da população adulta, de 20 a 59 anos. E, principalmente, tem crescido a população de idosos. É aquilo que eu falei, a questão dessa sociedade urbana. Muito bem. É isso que a gente tem. É isso? A queda da taxa de natalidade, Isso. Então, se tem aí menos nascimento, eu vou ter uma população que vai se tornar idosa e daqui a pouco uma população mais idosa. Botamos aqui, Rogério, um gráfico, né, de faixa etária
lá do ano 2000. Exatamente. No entanto, isso aqui para 2023 vai estar bem diferente. Exato, já vai ter mudanças aí, com certeza a base da pirâmide vai estar um pouco mais estreita, né? E a ponta dela lá em cima, né? Pessoas com mais idade, vai estar mais alargada, né? Exatamente. E aí temos uma outra de 2010, que é do último censo, né, professor Jorge? Uhum. E aí a gente já consegue ver, ó, se a gente comparar aqui, ó, 2000, olha só, a taxa de nascimento aí dos homens aí em torno de 5,7, agora em 2010, 4,2% da população, né? As mulheres, 4, vamos observar 5,5, já observamos uma queda em uma década, professor Jorge. Beleza. E aí outra de 2010, né, segundo o grupo de idade, entendeu? A gente consegue observar, é só mesmo para a gente fortalecer a informação da faixa etária do estado de Rondônia. E a gente observa aí, ó, a distribuição da população segundo o grupo de idade agora em Porto Velho. Essa é de Porto Velho. População de Rondônia por faixa etária. Isso aí com base no ano 2010, censo. Ó, de 0 a 34 anos, 63% da população do estado de Rondônia, professor Jorge. E 2018, estimativa aí que essa faixa etária de 0 a 34 anos já correspondia em 2018 a 59% da população do nosso estado. Ou seja, está caindo, né? Está caindo aí a proporção. Se de 0 a 34 anos em 2010 era 63%, em 2018 é 59%. Exatamente, está caindo. Seja, isso quer dizer que está nascendo menos pessoas e a população está envelhecendo aqui. Exatamente. É isso, Rogério? Com certeza, professor. Então a gente tem agora uma pirâmide etária da nossa população indígena, a comunidade indígena do estado de Rondônia, aí de 1991 a 2000, né, professor Jorge? Uhum. Só para a gente fazer esse comparativo. E aí a gente tem homens e mulheres. Ainda é um crescimento interessante, né, para os indígenas, né, Rogério? Principalmente a questão da natalidade, né, professor Jorge? Uhum. E o crescimento de Rondônia, aqui que eu falei lá no início, que teve grande impulso, principalmente aí a partir desse processo migratório. Isso, né, que foram os projetos de colonização. Exatamente. Aí a gente está falando lá da época, né, do período colonial, aqueles ciclos que vieram aqui atrás de ouro, diamante. Muito bem. É isso, vem lá do tempo aqui, não era um imenso vazio lá. Exatamente. Né? É só para entender como que esse espaço foi sendo povoado, estruturado, né? Ó, como outros estados da Amazônia, foi sempre submetido a uma economia extrativista no início da história desse espaço que viria a ser Rondônia. Isso. Os produtos pesquisados, encontrados aqui, depois levados para outros lugares, eram sobretudo na época ouro, porque a gente está falando lá do século XVIII, porque a gente tinha aí a questão ainda do metalismo, né, professor Jorge? Isso. E depois o ciclo da borracha, né? Também. Isso aí foram momentos em que houveram ciclos de pessoas vindo para cá. Exatamente. Mas era exploração. Com certeza, um processo... Não, pode falar. Não era para habitar por habitar. Não, exatamente. Vindo buscar, não, vinham em busca de explorar mesmo, ok? Verdade. Então, olha só, depois do declínio da borracha, aqui novamente virou um vazio demográfico, Rogério. Exato, professor. E já lá no final do século XIX, com a necessidade de aumentar a produção da borracha para atender o mercado externo, uma corrente de imigrantes mais definida foi direcionada para a região, enganada pelas propagandas de promessa de emprego, subsídio para as despesas de viagem realizadas pelo governo amazônico. Isso quer dizer o quê? Que até o governo foi decisivo e interferiu nessa leva dessas idas e vindas de imigração para a região amazônica, Rogério. Exatamente. É o exemplo também de outro momento que nós tivemos esse deslocamento de pessoas para essa região, foi nesse período aí de 1870 a 1877, de nordestino, né, professor Jorge? Fugindo lá da Grande Seca. Lá na década de 1870 e 1877. E aí era seduzido pela possibilidade de desfrutarem dos lucros da produção da borracha. Mas a gente sabe que não aconteceu dessa maneira, né, professor Jorge? Exatamente. Ó. Então, esses nordestinos, esses primeiros dessa grande leva de pessoas vindo para cá, né, vinham com esse sonho de querer
ter uma vida de grande abundância aqui na Amazônia, o coisa que não ocorreu. É isso, Rogério? Então a gente teve aí a borracha entre 1860 e 1910, a mineração lá no século XVIII. É isso, o pessoal ali, os bandeirantes vindo para cá para explorar. Exatamente. Então é um ciclo em que a gente pode perceber aí uma grande leva de pessoas vindo para cá. Não é isso? Mas os planos de colonização, exatamente. Entre 70 e 80. Que aqui sim, a gente vai ter aqui em 70 e 80 um grande fluxo de pessoas que vieram e permaneceram. Porque nos outros ciclos, né, como a borracha aconteceu, que falamos em aulas passadas, a galera vinha e depois terminava o ciclo, partiu, né? A cassiterita, um monte de gente trabalhando, mecanizou, deixaram aquela região também. Não tardou muito, veio a crise da borracha, a gente está falando de toda a evolução, falamos na aula passada, sobre a questão da produção na Malásia, que foi paralisada, e aí novamente foi reativado o ciclo da borracha aqui em Rondônia, né, professor Jorge? Exatamente, ó. Malásia e Singapura começaram a produzir, exato. E aí encerrou o primeiro ciclo da borracha aqui. Muito bem. E aí as pessoas novamente foram embora daqui e abandonaram a região amazônica, que é a Rondônia. E o que aconteceu? Paralisou o processo de ocupação, povoamento de Rondônia, e em 1940 a sua população era de apenas 591 mil habitantes. 591 habitantes. 591 habitantes. Aqui até vou fazer uma ressalva. Já teve um questionamento em aula anterior. Isso aí, professor Jorge, é porque a gente não tinha censo. Isso. E a gente está falando dessa população de acordo com aquele período. Outra observação, a gente também não tinha censo da nossa comunidade indígena. Isso. Por isso que a gente tem uma estimativa de 591 habitantes. E outra observação, em 1940 nós não éramos nem estado nem território. É verdade. Isso aqui era um lugar distante do Mato Grosso. Muito bem. Não é isso? Uhum. Beleza. Exato, professor. E temos aí a questão dos processos que falamos anteriormente, ó, que contribuiu para a ocupação desse espaço que viria a ser Estado de Rondônia. Primeiro ciclo da borracha, muito bem, no século XIX. Depois, segundo ciclo da borracha, já no período da Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. Isso. Aí veio a questão da industrialização das décadas de 50. Depois veio o período do ciclo agrícola. Então, Rogério, olha só, foram vários ciclos migratórios de idas e vindas nessa região que hoje chamamos Rondônia. Rogério. Muito bem. E olha só, a gente tem aí a migração da década de 70 e 80 que foi fundamental para o crescimento dessa população do nosso estado. E aí sim, Rondônia recebeu uma grande leva de imigrantes, principalmente lá do sul do Brasil, né, dos estados sulistas. Exatamente. E a população da capital, Porto Velho, representa aí 30% de todos os moradores do estado de Rondônia, com base em 2021. E aí a gente tem na liderança primeiro Porto Velho, depois a segunda maior população de Paraná, vem Ariquemes, Vilhena, Cacoal e Buritis aí na 10ª posição. E as cidades menos populosas, professor Jorge? Olha só, então nós temos aí como campeã Pimenteiras, né? 2.127. 2.127 pessoas, Rogério, não é nenhum bairro em Porto Velho. Exatamente. Né? Então, relativamente uma cidade muito pequena, né? Muito bem. Primavera, 2.600, Castanheiras, 2.900, Rio Crespo, 3.800, Teixeirópolis, 4.000 pessoas, São Felipe, 4.900, Cabixi, 5.000. Então, olha só, isso aí, obviamente que esses dados já estão um pouco diferentes, né, Rogério? Exatamente. Então, mas não deixa de dizer para o aluno que esses números não mudaram muito. Muito bem. Nesses tempos todos. Exatamente. Né? Não teve um boom de movimento migratório certeza. Que possa ter sido considerado para esse período. Né? Até porque falamos do bendito planejamento familiar. E a nossa população, maior parte, mora onde? Nas cidades. Exato. Então, houve o que? A queda também da natalidade em Rondônia, assim como nas outras regiões do Brasil. Beleza? Então é isso. A gente vai parar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa revisão. Valeu. Tchau.